Olá, caríssimos alunos do terceiro ano do ensino médio, terceirão, reta final, quarto período está finalizando e a gente vai fazer aquela revisão rápida para todo mundo acertar todas as questões da prova, tirar 10 e ser aprovado direto. Força, galera! Olha, eu tô na torcida aí para todo mundo ser aprovado para a gente ficar de férias mais cedo. Então vamos lá. Quarto período nós estudamos aqui no Centro de Ensino Coelho Neto Turu, a epistemologia, que dentro da filosofia é a área que tem por finalidade refletir sobre a ciência. Aliás, a palavra epistemologia significa literalmente ciência. Portanto, nós falamos sobre as 6 formas de conhecimento e fixamos a nossa reflexão, sobretudo na ciência e dentro do conhecimento do senso comum, e falamos um pouquinho da caracterização do saber filosófico. Além disso, nós focamos a nossa atenção em 2 temas específicos da epistemologia, que é justamente o conhecimento nas ciências da natureza e o conhecimento nas ciências humanas. E aí nós estudamos alguns teóricos, como por exemplo Einstein, o que ele pensa sobre a questão da objetividade das ciências da natureza. Pois bem, a partir da metáfora do relógio, ele coloca a sua ideia sobre essa metáfora e diz que, na realidade, o relógio ele não pode ser aberto. Uma vez que o relógio não pode ser aberto, o relojoeiro tem que fazer suposições, hipóteses, criar modelos para explicar o mecanismo do seu funcionamento. Do mesmo modo, é o cientista da natureza. Ele não tem a capacidade de, muitas vezes, verificar em loco determinados fenômenos. A partir disso, resta-lhe apenas fazer suposições, formular hipóteses, teorias e modelos que possam explicar esses determinados fenômenos, como por exemplo, qual é a temperatura do Sol? Dizem por aí que gira em torno de 5.000 a 15 milhões de graus Celsius. Como que sabe-se disso? Se ninguém nunca foi dentro do núcleo do Sol fazer a mensuração da sua temperatura. São hipóteses, Portanto, a objetividade da ciência, segundo Einstein, ela está diretamente relacionada a uma interação do homem com a natureza. Isto é, não há 100% de objetividade. Tem sempre um pouco de subjetividade do cientista no desenvolvimento de determinadas teorias. Pois bem, nós falamos também sobre os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer. Esses 2 filósofos escreveram um livro bastante interessante que se chama Dialética do Esclarecimento. Dentro desse livro, eles analisam a produção artística, a produção cultural e a produção científica dentro desse novo contexto da sociedade contemporânea, e a conclusão que eles chegam é de que, na realidade, hoje produz-se cultura com uma única intenção, finalidade de lucrar, de obter capital com a produção e a comercialização desses saberes. Portanto, dentro dessa obra, eles desenvolvem um termo inovador para descrever esse novo padrão e modelo cultural que impera na sociedade contemporânea, que é indústria cultural. Então, no livro Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno e Max Horkheimer cunham esse termo novo para descrever a cultura na sociedade contemporânea. Não esqueça, caro aluno, indústria cultural. Falamos ainda sobre o teórico Karl Popper. Isso mesmo, Karl Popper, que tentou compreender como que a ciência ela se constrói, e ele vê a ciência dentro de uma perspectiva de que, para ser uma teoria científica, ela deve estar aberta à possibilidade da falseação. Karl Popper é o teórico da epistemologia que fala sobre o falseacionismo, se é assim que nós podemos dizer que se chama a sua teoria. Então, para ele, uma teoria só pode ser considerada científica se ela estiver passível de ser falseada. É isso que dá segurança, é isso que dá veracidade e confiança às teorias da ciência. Outro filósofo, que é Thomas Kuhn, ele aparece com uma outra ideia e cunha um termo bastante interessante que é paradigma. Segundo Thomas Kuhn, a ciência ela é uma construção histórica que atende aos anseios da sociedade dentro de determinados períodos. Então, assim, modelos científicos vão se sucedendo ao longo do tempo.
a esses modelos científicos ele também chama de paradigmas. O que é paradigma? É um conjunto de elementos que é aceito de forma inquestionada por um grupo de cientistas dentro de um determinado período da nossa história. Por exemplo, o modelo aristotélico do geocentrismo, que dizia que a Terra era o centro do universo, que foi substituído pela teoria copernicana de que o Sol é o centro do universo, chamado heliocentrismo, que posteriormente já foi substituído pela teoria de que o universo é infinito e, portanto, não tem como você determinar, né, onde é o seu centro. Estudamos também a teoria de Dilthey, né, que ele tenta refletir sobre a questão dos modelos científicos, tanto da ciência da natureza quanto das ciências humanas. Dentro das ciências da natureza, trabalha-se com a perspectiva da explicação. Esse é o método das ciências da natureza, a explicação. Já as ciências humanas, elas trabalham com a ideia de compreensão. Compreender, considerando um fenômeno contextualizado com outros fatos que estão interligados como se fossem uma teia de aranha gigante. Beleza? Eu falei sobre o senso comum. O que é o senso comum? É aquele conhecimento que é formulado a partir das experiências do cotidiano das pessoas. Ele é um conhecimento superficial. Por quê? Porque a pessoa tem a tendência de achar que as coisas são exatamente como se percebe a olho nu. Portanto, esse conhecimento ele não é confiável, porque ele não é rigoroso, ele não é testado, não foi comprovado. Ele é meramente uma crendice popular. Por exemplo, o uso de remédios caseiros, os chás, a crença na influência de que a lua pode influenciar no crescimento dos cabelos. O contrário do conhecimento científico é, por exemplo, o uso de vacinas, né, o conhecimento do mecanismo de ação dos micro-organismos, como bactérias e vírus, dentro do organismo humano. Pois é, galera. Então, foi essa a nossa aula, nós falamos sobre esse assunto bastante legal e eu espero que vocês tenham compreendido e conseguido aproveitar o máximo possível. Estudaram bastante e agora é hora de colocar em prática, tirando 10 naquela nossa prova. Beleza, galera? Falou!